É isso aí mesmo, Rodrigo. Estou aqui com o especialista na parte de gestão ambiental, Frank Arcanjo, que vai fazer uma pegada para a gente, aliás, falar algo muito importante que é meio ambiente relacionado com o homem moderno, como que nós, seres humanos, estamos vivendo hoje no meio ambiente onde nós estamos. Então, Frank, qual a sua opinião? O que seria o meio ambiente? Meio ambiente, o conceito de meio ambiente, muitas pessoas confundem, acham que meio ambiente somente são árvores, vegetais, área verde, praia, né, restinga, floresta. Não é. O conceito de meio ambiente como gestão pública, ela é o meio em que a gente vive. Desde o quarto em que a gente dorme até o trabalho em que a gente fica lá 8, 9 horas por dia. A área de lazer que a gente frequenta. A nossa casa. Nosso bairro. Tudo isso daí, o conceito de meio ambiente é esse, é o meio em que vivemos. Quanto mais tempo a gente vive dentro desse meio, esse é o nosso meio ambiente principal. Se a gente trabalha em casa, o nosso meio ambiente principal. Se a gente trabalha na rua, o nosso meio ambiente principal é na rua. Então, esse é o conceito do meio ambiente para uma gestão. É óbvio que tem a conotação de meio ambiente, você está sempre ligado àquilo ali. Ao que é externo. Ao que é externo, ao que é natural. E não é só isso. O que eu quero dizer é que não é só isso. Não fica restrito a isso. É muito além, ele é muito interdisciplinar, ele está dentro de todas as etapas da nossa vida, né? Então, como eu falei, desde o momento que a gente acorda até a hora de dormir, a gente passa por diversos meio ambientes, né? E engraçado que muitas pessoas pensam que meio ambiente é só relacionado à planta, relacionado à vegetação. Não. E pelo que você está falando, é um conceito mais amplo mesmo, ou seja, está mais dentro da gente o conceito de ampliar essa visão, do que simplesmente olhar e ficar cobrando que as pessoas não fazem. Você viver num local desfavorável ao meio ambiente, você acaba trazendo problemas para você, para a sua comunidade, como é o caso de você querer morar em um local onde é necessário você fazer a retirada de uma mata, por exemplo. Isso daí, mais cedo ou mais tarde, vai ter uma volta, vai trazer consequências. Não que não possa fazer. Eu acho que tudo existe uma regra de conduta. Porém, toda essa regra, ela tem uma condução sustentável a fazer. Se você é obrigado, por ser um bairro urbano, eu vou ter que cortar algumas árvores para poder construir uma casa, tudo bem, mas você planta isso em outro local mais favorável ao crescimento desse vegetal em que ele não vai ser cortado. Há a possibilidade de você fazer tudo dentro de uma área urbana hoje, porém, dentro de uma regra que possa trazer sustentabilidade para aquele local. Tudo pode ser feito mediante as regras, as normas que você tem, né? Sim. O ser humano moderno, o homem moderno hoje, você vê ele com uma visão assim de precaução? Olha, podemos dizer que ao longo pelo menos dos últimos 20 anos, houve já uma boa mudança em relação à concepção nessa consciência. Da consciência do meio ambiente. Hoje você tem muito mais regras, você tem muito mais cobrança, você tem mais fiscalizações, você tem mais procedimentos que tentam reduzir o impacto gerado por essa pessoa. Então eu acho que está melhorando, devagar. Para um país igual ao nosso, é uma situação muito, muito morosa, né? Não só na questão ambiental, é óbvio que a gente vai falar aí de todas as áreas sociais, mas dentro da área ambiental houve sim uma evolução e acredito que ao longo do tempo, devagar, gostaria que fosse mais rápido, mas devagar essa evolução vai melhorando, vai criando mais... Vai acontecendo, vai criando mais conscientização comunitária, social e assim por diante, entrando desde da era escolar até a prática de lazer. Então eu acho que há possibilidade de melhoras. É importante a gente ensinar isso às crianças, àqueles que estão à nossa volta? Sempre. A criança, ela é o maior multiplicador de informação. Se você apresentar para ela desde cedo alguma coisa boa e isso daí criar um vínculo com ela, com o conceito dela de vida, ela vai transpassar isso para outras pessoas, automaticamente, acaba se tornando uma coisa automática. E é assim, o ser humano ele tem um impacto todo mundo tem um impacto, gera um impacto, o ser humano já nasce gerando impacto. Você tem que entender
o mínimo suficiente para poder dizer que o que você faz para diminuir esse impacto que você causa. A criança, ela não tem essa noção de impacto, tudo que ela faz... Mas ela sabe que é bom. Ela sabe que é bom. Se você apresentar isso, não jogue o lixo no chão, não suje, não desperdice a água, isso daí vai fazer ela... Se for criado esse vínculo, que é o maior problema, eu acho, é a continuidade do que ela aprende nas escolas, tanto públicas quanto municipais, porque a educação ambiental ela é interdisciplinar. Quando ela chega num certo momento, esse ensinamento ele se perde, porque o convívio social, o convívio comunitário, ele não tem essa diretriz, né? Você perde isso daí com o tempo. Então, quanto mais você inserir a questão da educação ambiental, da sustentabilidade, da conscientização na criança e transpassar isso para os outros setores, para as outras etapas de vida, com o tempo, é óbvio que, como eu falei, a planta. Daqui 30 anos, nós teremos uma sociedade muito mais educada ambientalmente. E, obviamente, uma cidade, as cidades, né, os locais onde a gente vive, mais aconchegantes, com a qualidade de vida melhor. Harmoniosos. Frank, obrigado pela contribuição aqui. Obrigado você, Lelê. Show de bola. Parabéns por esses vários conceitos aqui que a gente pode tirar para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento pessoal. Segue aí, Rodrigo. E semana que vem, acompanha a gente que tem mais.